Estamos de volta com o programa Questão de Direito, o nosso terceiro e último bloco, infelizmente. O tema está muito gostoso, está muito interessante, até porque a gente está falando aqui de cultura brasileira, a gente está falando aqui de uma cidade que recebe brasileiro lá fora, a gente está de uma cidade em que a intenção de ir para fora ela é muito grande. E dentro desse contexto, ir para fora, vir de lá para cá, nacionalidade, o sujeito ser estrangeiro, ele poder atuar fora do país. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Eliana. Professora, como é que se deu a organização desses professores e das pessoas envolvidas no projeto que irão para lá? Isso teve um acompanhamento? Foi uma questão fácil de se lidar com ela? Porque as pessoas têm que ter passaporte, têm que adquirir visto. Como é que funcionou essa situação e essa estrutura de suporte? Sim, os professores todos tiveram uma atenção, né, por parte dos coordenadores. Nós fizemos o convite, o primeiro momento eu fiz o convite ao professor, se ele teria interesse em participar do evento. A partir do momento que ele aceitou, o presidente da Universidade de Framingham, ele elaborou uma carta fazendo o convite oficial. E com essa carta, né, de posse dessa carta, ele foi ao consulado solicitar o visto. E todos os professores que solicitaram o visto para participar da feira, eles tiveram o visto aprovado. Então, é importante ressaltar que eles tiveram, sim, esse acompanhamento e orientações, né, para irem aos Estados Unidos. Nós temos um grupo, você falou sobre a questão da comunicação, nós nos comunicamos de uma maneira direta, e aí para orientações mesmo, porque quando nós vamos para outro país, é muito importante que nós tenhamos conhecimento de questões legais, o que se pode levar ou não, impactos que nós vamos sentir. Nós estamos em pleno verão aqui, nós vamos chegar lá início de inverno e a temperatura lá já é bem, né? Outono, na verdade não é outono. Muito vento. Muito vento, mas a temperatura já é amena, não é inverno, mas já é amena. E nós estamos falando de cultura, tem os impactos culturais, né? E aí os professores, nós temos esse diálogo com quem já está nos Estados Unidos, sempre trazendo alguma orientação, para que a nossa relação, né, nossa ida lá, seja mais profícua possível, seja mais proveitosa possível. E lembrando que tem toda uma organização, né, da recepção lá, inclusive, né, a organização em termos de buscar no aeroporto, de hospedagem, as famílias, né, das famílias, e é interessante que famílias de brasileiros e também de americanos vão hospedar, né, os professores que estão indo. Então, tudo isso é feito através de uma comunicação que, né, é fácil contato com a família. O grupo organizador lá tem mandado a todas as informações. E então isso o grupo não se conhece, né, presencialmente, mas virtualmente já se chama por nome, já sabe o que cada um vai apresentar, o que cada um vai falar, pelo menos troca-se essas ideias. Então, assim, a presença lá vai ser uma presença muito boa, tanto para quem está indo, que é uma experiência interessante, e muitos estão aproveitando também para fazer contatos em termos de estabelecer convênios, né, estabelecer propostas de trabalho em conjunto. Então, os pesquisadores que estão representando as universidades também estão indo buscar essa possibilidade de convênios e de ampliar, né, esses contatos. De fato, é uma porta que se abre, né? São oportunidades que surgirão a partir desse momento. E é interessante a gente trazer o viés jurídico da questão, porque é o que a professora Eliana falou, as pessoas precisam saber o que pode levar, o que não pode levar. A gente está indo para um país diferente, que tem todo o seu sistema normativo diferente do nosso. E até mesmo lembrar que, na verdade, o fato de você ter o visto não quer dizer que vai conseguir passar pela imigração. Então, para passar pela imigração, você precisa dessa carta convite, porque lá quando você vai chegar, eles vão te perguntar o que você veio fazer aqui. Exatamente. Então, você tem uma carta convite da universidade, né, assinado pelo que seria o reitor, né, da universidade lá, fazendo esse convite, dizendo que nesse período, né, as pessoas estão lá para esse tipo de trabalho. Então, tem toda essa questão jurídica que também passa por um evento, da dimensão desse evento. É interessante a gente já trazer uma noção aqui para quem está nos assistindo, que talvez possa ser objeto de discutir em outros programas, que é extremamente relevante o que a professora falou, porque o visto em si, ele não é um direito. O visto, ele é uma expectativa de direito. Você pode chegar lá com o seu visto em mãos e ter a sua entrada
não permitida, por algum critério de descumprimento de norma, que seja, né? Então, isso também pode influenciar, impactar na realização da feira, inclusive de forma negativa, né? Já pensou se chega um professor lá que não consegue entrar? Eu tenho certeza que o ânimo da turma não será o mesmo, porque quando a gente faz alguma coisa em conjunto, é legal a gente iniciar em conjunto, se manter em conjunto e terminar aquele projeto em conjunto. Dentro desse critério, professora Sueli, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a importância que você vê dessa feira, desse envolvimento, ou desse tipo de projeto acontecer mais vezes em outros lugares, até no nosso Brasil também, quem sabe, né? Eu falo assim, é muito importante a gente também ressaltar aqui do apoio que a universidade, tanto a Universidade de Framingham está dando, como a Universidade Vale do Rio Doce está dando. Nós estamos indo aqui em 5 professores, né? Somos 5 professores da universidade que vamos participar dessa feira. E assim, com todo o apoio, né, da universidade, né, liberando, sem grandes dificuldades. Agora, a importância desse evento, se nós formos pensar que como eu já disse, lá tem uma comunidade de brasileiros, mas uma comunidade de brasileiros que muitos foram para lá jovens, né, já estão lá 10, 15, 20 anos. Então, nós temos uma classificação na teoria das migrações, que você tem o migrante de primeira geração, é aquele que já vai adulto, né, vai para trabalhar, vai para o mercado laboral, que é o tipo de migração que nós temos para os Estados Unidos, principalmente para essa região. E tem também aquele migrante que vai ainda criança, que vai antes de terminar, por exemplo, o ensino fundamental, vai com 2, 3 anos. Esses são chamados de geração 1.5. A geração 1.0 é uma geração que já vai com todas as referências culturais. Mesmo que ele tenha saudade, ele lembra, né? Ele tem na memória o sabor do pão de queijo, ele tem na memória a cidade, como é a cidade. Mas aquele que foi com 4, 5, 6, 7 anos, que é a geração 1.5, essa memória ela é muito tênue, ela não é tão marcante, né? E tem também a geração 2.0, que é aqueles que nasceram lá. Como a professora Eliana falou, que muitos não falam o idioma, mas muitos falam, porque os pais se comunicam dentro de casa em português. Então, mas a primeira língua dele vai ser o inglês, porque na escola, no dia a dia, no cotidiano, ele vai falar o inglês. Mas ele fala o português, e muitos não sabem escrever o português, mas sabe falar, né, e entende. Mas não tem muito, essa geração que já está lá com 7, 10, 12 anos, essa geração 2.0 é uma geração que poucas referências tem da cultura, apesar de que alguns já vieram passear, né? Eles vêm muito na festa de aniversário, no debut da prima, no casamento do parente, mas eles não têm muita referência. Então, a importância dessa feira, além de estar apresentando para o nativo, né, para o americano, né, o que nós temos de melhor, também vai estar e também de estar revivendo na memória desses que foram mais velhos, né? Aquilo que nós temos aqui de melhor, como a professora Eliana falou, que vai ter a degustação de alimentos, né? Então, a gente sabe como é que é interessante e como que para aquele que não saboreia essa comida no seu cotidiano, né, comer uma comidinha, um franguinho com quiabo, né, como que é gostoso para eles, lembrar, né, né, dos sabores da sua terra, isso lembra a sua origem, e isso é importante para ele. Então, a feira tem essa dimensão, né? E também para aqueles que foram e que têm uma memória já um pouco apagada do significado de toda essa nossa cultura. Então, esse momento, esse movimento cultural, né, essa feira cultural, vai permitir isso, né? Então, nós temos a expectativa e quase uma certeza de que vai ter uma participação muito grande da população. Lembrando que não é uma feira, né, acadêmica, ela é para a comunidade. E aí nós estamos nos referindo a uma comunidade que é uma comunidade de brasileiros, mas também uma comunidade de brasileiros e americanos, por causa dessas gerações que estão lá já há muito tempo, que nasceram lá e que vai experimentar toda essa beleza, toda essa memória, toda essa questão, né, que é importante da brasilidade. Né? Então nós vamos estar lá discutindo e mostrando. Essa feira vai ser gratuita? Já que vai ter esse monte de contexto de comida, de não sei o quê, vai ser grátis? Ela é entrada franca, gratuita ao público? Alguns momentos sim, outros momentos a gente vai
participar, né, pagando aí uma taxa mínima. Mas os eventos, a exibição, os convidados não terão que pagar nada pela feira. Os professores não pagaram nenhuma taxa. Agora, a degustação nos restaurantes para pessoas convidadas, né? Então, muito bem. Terão muito alguns bem. momentos. Existe projeto para ampliação ou intenção de se ampliar esse projeto? Para outros estados, que seja, outros estados-nação, né, estados soberanos, outros países, para você que está em casa nos entender melhor, levar isso, sei lá, para a Europa, aqui para o nosso quintal, aqui, entre aspas, na América do Sul. É interessante que a gente vai pensar assim, para onde que as pessoas dessa região, né, da micro-região ou do entorno da região de Governador Valadares, para onde essas pessoas vão? Só para os Estados Unidos? Não, tem fluxos migratórios, né? Lógico que o fluxo migratório para os Estados Unidos ele é muito intenso, independente de questões como crise lá, crise aqui. Esse movimento de ida e vinda, ele é permanente. Às vezes aumenta, às vezes diminui, em função do que está acontecendo nos diferentes territórios. Mas ele é um fluxo que começa na década de 60, os primeiros vão na década de 60, e ele, né, vai se avolumando a ponto de nós, né, eu acho que é interessante colocar isso aqui, Governador Valadares é o primeiro local do território brasileiro que caracteriza a saída de brasileiros. Antes o Brasil só recebia estrangeiros. E aqui é o primeiro ponto, né, de saída de brasileiros. Então, esse movimento acontece primeiro para lá. Mas nós temos, por exemplo, para a Europa, Portugal. Hoje, o maior número de estrangeiros em Portugal é de brasileiros. Então, também trabalhar isso em outros países seria interessante. A Inglaterra tem uma comunidade brasileira muito significativa. A Irlanda também, a Itália. Então, se a gente for pensar na Austrália também, então a gente pensar talvez, né, na ampliação dessa feira para outros estados também, outros países. Com também. certeza teremos que fazer muitas feiras culturais, né, porque, como diz, de Governador Valadares para o mundo. Né? E é a nossa Univale cumprindo esse papel, trazendo para você, para a comunidade acadêmica como um todo, né? No papel das professoras aqui também no mestrado, né, trabalhando com os alunos, trazendo essa repercussão. É muito interessante, é muito relevante a gente ter esse contexto e ter essa noção. Eu quero agradecer aqui a professora Eliana Marculino, muito obrigado pela participação, pela brilhante participação. Quero agradecer aqui também a professora Sueli Siqueira, foi um prazer, brilhante participação. Eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades de estarmos aqui discutindo, talvez o mesmo assunto num outro contexto, ou outras questões que podem surgir da viagem de vocês lá, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa. E nós estamos aqui à disposição. O programa Questão de Direito, ele trabalha sim com temas jurídicos do dia a dia, mas também com aquelas questões que são afins do campo do direito. E falar de cultura, falar de brasileiro fora do Brasil, falar do papel da Univale com a comunidade, também é uma questão de direito. Nós encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Nós agradecemos a participação das professoras mais uma vez e dizemos para você que a gente volta numa outra oportunidade falando de um outro tema que eu tenho certeza que vai ser bastante atrativo para você que nos assiste. Um abraço a todos e até o próximo programa Questão de Direito.